É Ô, muito Cacá, bom. e qual foi as principais lições que você teve? Aí você me pergunta essa parada aí. Do Te teu atropelou. pai, do Galvão pai. O Galvão, Galvão pai, né? pai. Porque, pô, é legal saber... É. Ele pai, qual foi o que você leva com você das lições do seu pai? Primeiro, Ele como ser pai. justo. Então, assim, você pode até... E eu tenho os mesmos defeitos do que ele, às vezes, de falar demais, de brigar, de passar um pouco do ponto na briga, de ser muito exigente com quem trabalha ao meu lado, mas sempre em cima pautado na justiça, né? De fazer o correto, de fazer o certo e tal. Então, isso é o primeiro. Defender os amigos. Meu pai é o cara... Né? Se amigo tem defeito, ele não sabe, e inimigo, se não tem, ele põe. Então, assim, é defender os amigos acima de tudo. E isso, emoção, né? Isso a gente Isso trata é legal, de fazer. fidelidade de fidelidade com os amizade, amigos. pô. Isso, cara, quem tá com ele, tá com ele. Então, isso ele faz muito. Cara, e eu aprendi muito a como lidar com o público. Então, assim, como lidar... No caso dele, ele lida muito mais com pessoas. A gente também, né, acaba lidando com pessoas através do esporte. Mas como comunicar o que eu estou fazendo. Então, apesar de eu estar competindo e não falando diretamente... Se eu não tiver nenhum impacto sobre as pessoas, eu não souber dizer o que eu estou falando... mas eu não quero ser referência, eu não quero falar com ninguém, eu não quero dar entrevista, quero correr meu carro... Então você vai correr de kart indoor no subsolo do supermercado e ninguém vai te ver. Porque se você só vai ter patrocínio e relevância se você conseguir. Não é só construir alguma coisa. Depois é a publicidade disso. Você constrói e depois você vai lá mostrar para as pessoas. Claro. Então, isso aqui a gente podia estar tendo a melhor resenha do mundo, mas se a gente não transmitir isso, não souber comunicar isso, não adianta. Então, eu aprendi muito isso, como lidar com isso, como lidar com os patrocinadores, como lidar com a imprensa, como lidar com o público. Isso eu aprendi ao longo dos anos, não foi só em casa, não. Fiz muita besteira na juventude, tive muitas atitudes que talvez deveria ter repensado e feito diferente, mas ao longo do tempo ele foi puxando minha orelha, não como pilotar, não como administrar um time, não como fazer nada relativo à profissão, mas sim o impacto que a minha profissão tinha no meio esportivo e com as pessoas. Isso sim, falou, cara, trata dessa maneira. E aí eu acho que eu acabei aprendendo bastante bem. E tu deu muito trabalho pra ele? Você foi um filho Não, que foi deu muito tranquilo. trabalho? Ou o teu foi de irmão deu boa. mais trabalho pra ele? Quem que é que deu mais trabalho? Meu irmão deu, acho que um pouco mais de trabalho, mas lá em casa não, todo mundo foi de boa. Todo mundo foi São muito quantos de boa. já? São quantos? Hoje somos 5, né? 5 2 do filhos? segundo casamento, mais 3 do primeiro. A gente é bem... Vou te falar que a Como gente... é que é? 3 do primeiro? 3 do primeiro e 2 do segundo, né? Mas você é do segundo ou do Eu sou do primeiro casamento. São 3 Tá. filhos, Letícia, Paulo e Carlos, né? Eu sou o Carlos, o Cacá, o Paulo é o Popó e a Letícia que é a mais velha, eu sou o do meio. E depois ele teve 2 filhos, né? Um, na verdade, que é filho da Desirê, mas quando eles se casaram ele tinha uns 3 anos de idade, que é o Léo. E o Luca, que é meu meio irmão de sangue mesmo, que é filho dele com a Desirê. Mora na Califórnia, cineasta, tal, tá super bem lá. Mas uma diferença de idade muito grande, mais de 20 anos. Ele cresceu em Mônaco e eu estava no Rio. Depois ele foi morar nos Estados Unidos. A gente se vê muito pouco. A gente é irmão, mas a gente tem pouquíssimo contato. A verdade é essa também. A gente mora muito longe, Então, diferença de Galvão idade, tem interesses 5 muito filhos. diferentes. Tem 5 filhos, Galvão. 5 filhos. E ele é filho único, né? Então, assim, que nem eu, veio de filho único e acabou tendo uma família grande depois. Não tá de bobeira. E decaiu o defeito dele. Fala um defeito do Galvão. O Galvão é chato em que hora, hein, bicho? Porra. Quando Atrasa acorda pra é chato. cacete. Atrasa pra cá. Oh, meu Deus, eu Atrasa conheço pra gente assim. Eu conheço gente assim. Não toque em mim não, meu filho. Desculpa, foi só porque a mão só, foi... Porra. Mas eu Tu acha conheço que quando- muita gente assim. Tu acha que quando começa a atrasar aqui, o culpado sou eu? Não, mas atrasa Você de não verdade, soube, hein? porra? Atrasa de verdade. Porra, ele atrasa. atrasa. Eu bicho. acho que é agonia. Mas na televisão, eu como vou é te que pode? entender, Não vê se eu dá. vou por aí. É a agonia de ser o primeiro a chegar. Ele quer quando chegar já tá todo mundo esperando. É o impacto da chegada. Ele não quer ser ele não quer esperar meu Deus ninguém. do céu. É o impacto da isso chegada. mesmo, é isso aí. o impacto Vai da jogar pra chegada, mim? irmão. Eu conheço. E a outra lá, tá, mas porra, por que vou pagar essa conta, bicho? Então, isso ele tem. Esse é o defeito dele. Putz, Chega atrasado. grilo, Diz outro conheço defeito. gente igual, hein? E ele é um pouquinho estressado, ele cobra demais a perfeição, porque ele tenta fazer a parte dele muito perfeita e ele acaba cobrando demais dos outros também. E às vezes acaba... Eu também faço isso, passando um pouco do ponto na cobrança para que as coisas sejam entregues da maneira que ele quer e que ele acha que tem que ser entregue. Então, que às vezes pode não ser até a certa, né? Às vezes pode não ser. Mas eu acho que isso, eu acho que são as duas coisas.
O resto são manias muito mais do que defeitos. Aí cada um tem a sua, né? Ele tem toque. Essa idade, todo mundo começa a ter toque, né, bicho? Não, ele tem aquele comum, né? Que ele faz assim. Tem. E quando ele quer falar rápido, ele vai fazer mais ele dá aquela... Então, assim... Mas é característica dele, assim, e são toques. O Galvão, ele é um cara, como qualquer artista, movido a aplauso. Muito mais aplauso do que a dinheiro. Ele gosta mais do aplauso do que do cheque. Então, sabendo levar ele num... Eu vou falar pra ele, o Galvão, quando chegar no posto de gasolina, tu bate palma. Enche o tanque. Vamos ver se vai funcionar. Ele fala que ele quer paz e tranquilidade. Tu acha que artista vive de aplauso? Mas se ele chegar num lugar e ninguém parar pra tirar uma foto com ele, ele morre. Se ele chegar no aeroporto e passar e ninguém... Ele e o Sérgio Malandro são a mesma pessoa. Ele vai falar assim, tá maluco? Eles são a mesma pessoa. São a mesma pessoa? São a mesma pessoa. Ele fica estressado. Quem tá fazendo... Cara, não acho. Eu acho que eu perdi a importância. Ninguém veio tirar foto comigo. Eu acho que eu não... Ele não se sente bem. Entendeu? Então, essa parada... Não, porque o Sérgio também é assim. O Sérgio é uma comoção. A patroa atrás tá dizendo que é assim. Viu? É que o Sérgio é uma comoção. Olha, seu filho tá ali. Mas é do artista, cara. É do artista, é assim, cara. Eu te entendo, é assim. Galvão, não, mas realmente vai ter alguma coisa esquisita se um dia essas duas pessoas... Tanto o Sérgio quanto o Galvão saírem na rua e ninguém falar vai ter uma coisa estranha. Uma coisa que eu assim, cara... É verdade, porque são altamente porque populares. Ele não se sente bem. Pra mim, me conta, o Galvão deve ser... bem amigo, tetra. Tetra é muito. Falar em tetra, e aquela maluquice com o Pelé, bicho, porque, a gente... Pô, legal, né, aquilo, né, cara? Ele pulando todo desachambrado, aquele óculos torto. Tetra. Pulando com o Pelé, dando é emocionante. Quando eu fui campeão da Stock Car, meu quarto título, ele não tava... Eu liguei e falei, agora você grita tetra pra mim. Eu fiz ele no telefone e gritar, é tetra. Porque tu foi tetra, eu quero, mas eu queria o tetra. Eu falei, gritei o tetra. Aí que o tetra foi o mais marcante. O tetra foi. Aquilo foi... Eu fiz ele gritar 94. Ele era muito amigo do Pelé. Pelé foi padrinho do Serginho, pô. Foi bem amigo, ele gostava muito. Gostava muito do Pelé. Eram parceiros. Meu pai, assim, foi muito amigo de quase todos os grandes protagonistas do esporte brasileiro. Porque esses caras tiveram o feito deles sonorizado pelo Galvão. E o Galvão usava os caras como meio de comunicação para ele chegar nas pessoas. Então, assim, o teu trabalho, eu vou levar ele até as pessoas. Então, assim, o Galvão levava, através da TV, o trabalho desses grandes atletas. Não que isso diminua o feito deles, não. Teria chego de outra maneira, mas hoje tem outras ferramentas para esses caras falarem com o público. Mas naquela época, a ferramenta para você falar com o público era pela voz do Galvão. Não, então, e que alcançava... Ele foi amigo da maioria deles. Que alcançava quase 100% da população brasileira. 100%. Porque naquela época a Rede Globo era... Quem não virou amigo tem uma boa relação. A maioria, não vou falar todos, daquela época.